O rumor que agita as arquibancadas e invade as conversas de bar, de grupo de WhatsApp e até mesmo das transmissões esportivas tem nome e sobrenome: Pedro no São Paulo Futebol Clube. E o combustível dessa especulação veio justamente de Filipe Luís, ex-lateral multicampeão, que teria deixado escapar em uma conversa de bastidores que o centroavante estaria a caminho do Morumbi. Para o torcedor tricolor, ouvir esse tipo de informação de uma figura respeitada no futebol é o suficiente para que o coração comece a acelerar e a imaginação passe a desenhar o camisa 9 vestindo o manto sagrado. A paixão do São Paulino é feita desses momentos. Não é apenas sobre confirmar contratações, mas sobre viver intensamente a possibilidade, o sonho, o desejo que parece estar prestes a se materializar. O nome de Pedro carrega peso, traz consigo a imagem de um atacante letal, frio na finalização, clássico na postura e decisivo nos jogos grandes. É impossível não associar esse rumor às memórias gloriosas de quando São Paulo tinha centroavantes que deixavam defesas adversárias em pânico. Filipe Luís não é qualquer voz do futebol. Sua carreira vitoriosa o credencia como alguém que sabe do que fala, alguém que esteve dentro dos vestiários mais importantes do mundo e que conhece as engrenagens do mercado da bola. Quando ele menciona Pedro no São Paulo, seja como confirmação ou comentário de bastidores, não se trata de uma especulação vazia. É uma fagulha que ganha proporções de incêndio em meio à chama sempre viva da torcida tricolor. A arquibancada, mesmo à distância, já vive esse rumor como se fosse realidade. Memes, montagens e hashtags tomaram conta das redes sociais. Cada torcedor se permite imaginar Pedro balançando as redes no Morumbi, correndo em direção à torcida, braços abertos, celebrando gols que podem significar títulos. É nesse espaço de imaginação que o torcedor encontra força, pois a esperança é parte fundamental da identidade tricolor. Pensar em Pedro no São Paulo é revisitar memórias de craques que fizeram história. É lembrar de França, de Careca, de Luiz Fabiano. É projetar um futuro onde o atacante pode escrever seu próprio capítulo no livro dourado do clube. Para o torcedor, isso não é apenas um rumor, é a possibilidade de ver novamente um 9 que carregue nos pés e na alma a grandeza que a camisa exige. A diretoria do São Paulo, mesmo sem confirmar nada, já sente a pressão positiva que esse rumor trouxe. Afinal, todo grande clube precisa de reforços que tragam impacto, que provoquem frio na barriga e que façam o torcedor voltar a acreditar que tudo é possível. E Pedro é justamente esse tipo de jogador. Alguém que chega para mudar o patamar de uma equipe, para trazer confiança e para transformar sonho em realidade dentro de campo. Hernan Crespo, técnico que vem tentando ajustar as peças do elenco, certamente já deve ter imaginado como Pedro poderia se encaixar em seu esquema. O argentino, que entende a importância de ter um atacante de referência, veria em Pedro a peça central que faltava para seu tabuleiro. A presença diária, a inteligência no posicionamento e a capacidade de decidir jogos fariam do camisa 9 um protagonista imediato no São Paulo. Esse rumor mexe também com o orgulho do torcedor. Nos últimos anos, acostumamo-nos a ver grandes nomes sendo cogitados em outros clubes, mas agora é o São Paulo quem volta a ser protagonista das manchetes. É o Morumbi quem aparece como destino possível para um dos melhores atacantes do país. Isso resgata a autoestima da torcida e reforça a ideia de que o tricolor jamais deixou de ser grande. Filipe Luís, ao confirmar ou ao sugerir Pedro no São Paulo, deu voz ao que muitos já esperavam: o clube está novamente no radar dos craques. Essa é a prova de que a camisa tricolor segue pesando, segue sendo respeitada, segue sendo vista como o palco ideal para quem deseja escrever história. A especulação não é apenas sobre um jogador, é sobre a reafirmação da grandeza do São Paulo Futebol Clube. O impacto desse rumor vai além do campo esportivo. Ele movimenta patrocínios, mexe com marketing, aumenta engajamento nas redes e, sobretudo, aquece a relação da torcida com o clube. É inegável. O simples fato de Pedro estar sendo associado ao São Paulo já trouxe vida nova ao ambiente, já fez o torcedor voltar a sonhar e já reacendeu o fogo que arde no peito de cada São Paulino. A cada rumor que cresce, cresce também a expectativa. E o torcedor, mesmo sabendo que pode se frustrar, prefere acreditar. Afinal, acreditar faz parte da essência tricolor. Quantas vezes o São Paulo surpreendeu o mundo? Quantas vezes conquistou o improvável? Esse rumor, vindo de Filipe Luís, pode ser apenas mais um sinal de que o impossível não existe quando se trata do tricolor. No fundo, o torcedor sabe que rumores são apenas isso, rumores. Mas é nesse espaço de especulação que nascem as maiores paixões. A possibilidade de Pedro no São Paulo é, por si só, combustível suficiente para manter viva a chama da esperança. Enquanto não houver desmentido oficial, cada São Paulino seguirá acreditando que esse sonho pode, sim, se tornar realidade. O São Paulo é gigante porque sua torcida é gigante. E uma torcida gigante não se contenta com pouco.
Quer craques, quer títulos, quer emoção. Quer Pedro no Morumbi. O rumor lançado por Felipe Luiz encontrou terreno fértil em um clube que respira grandeza e que não se encolhe diante de desafios. A cada novo comentário, a especulação ganha mais força, e o coração tricolor bate mais forte. Ver Pedro com a camisa tricolor seria mais do que uma contratação, seria um marco. Seria a confirmação de que o São Paulo voltou a ser destino de grandes nomes, de que o Morumbi voltou a ser vitrine mundial, de que a história segue sendo escrita com letras douradas. Enquanto esse rumor circula, o torcedor se agarra à esperança, porque, no fundo, todo São Paulino sabe que sonhar é o primeiro passo para conquistar. O rumor de Pedro no São Paulo é também uma forma de devolver à torcida algo que ela merece há muito tempo: esperança. O torcedor tricolor tem vivido anos de altos e baixos, de conquistas pontuais misturadas a decepções dolorosas, mas nunca deixou de acreditar. Cada nova especulação, principalmente quando envolve um nome do calibre de Pedro, é um respiro, é um grito de alívio de que o futuro pode ser grandioso novamente. As palavras de Felipe Luiz, mesmo que tenham surgido em tom de bastidor, ecoaram como um trovão no universo tricolor. Para muitos, não se trata apenas de um comentário qualquer, mas de uma pista de algo que está, de fato, acontecendo por trás dos holofotes. Afinal, o futebol brasileiro tem dessas histórias. Um rumor nasce pequeno, é negado, depois ganha força, até que um dia explode como realidade diante de milhões de torcedores. E quando pensamos em Pedro no São Paulo, é inevitável imaginar como ele se encaixaria no estilo de jogo que Crespo tenta implementar. O argentino, que valoriza a posse de bola e triangulações rápidas, veria no camisa 9 um jogador capaz de dar profundidade, presença de área e, acima de tudo, poder de decisão. Pedro não é apenas um centroavante comum, é um jogador com leitura de jogo, com técnica apurada e com um senso de posicionamento que poucos têm no futebol brasileiro. A torcida, é claro, já está tomada pela imaginação. Alguns já projetam Pedro decidindo um clássico contra o Palmeiras, outros sonham com ele levantando Libertadores pelo tricolor. E é nesse universo de sonhos que a paixão ganha força. Pois o São Paulo, mais do que qualquer outro clube, se alimenta dessas histórias épicas, desses personagens que surgem em momentos cruciais e mudam o destino de uma temporada inteira. O rumor também desperta um sentimento de orgulho ferido que há tempos o torcedor carrega. Vimos rivais trazendo nomes de peso, vimos investimentos milionários em outros clubes, e muitas vezes sentimos que o tricolor ficava de lado nessas negociações de impacto. Mas agora, com Pedro sendo especulado, é como se o São Paulo voltasse a ocupar seu lugar natural, o de protagonista. Cada detalhe que surge é analisado com lupa. A imprensa especula valores, discute a viabilidade financeira, debate possíveis negociações. E o torcedor, no fundo, pouco se importa com números ou planilhas. Ele quer ver o craque dentro de campo. Se há um rumor, ele se agarra a ele, porque o futebol é feito dessa fé quase cega que move multidões. A lembrança de grandes centroavantes que vestiram a camisa tricolor também ajuda a alimentar esse sonho. Pedro poderia, sim, se juntar a essa galeria de monstros sagrados que escreveram história com gols decisivos. Careca brilhou nos anos 80, França encantou nos anos 90, Luiz Fabiano fez do Morumbi um palco de explosões. Agora, o torcedor se permite acreditar que Pedro pode ser o próximo a carregar esse legado. E o mais curioso é que o rumor não precisa nem mesmo ser confirmado oficialmente para já ter mudado o astral do clube. O São Paulo, que vinha de dias de cobrança e pressão, agora respira esperança. É como se as palavras de Felipe Luiz tivessem injetado ânimo não apenas na torcida, mas também nos jogadores, dirigentes e até mesmo nos críticos que acompanham o dia a dia do time. Esse tipo de especulação tem um peso simbólico imenso. Porque mostra que o São Paulo ainda é visto como destino desejável. Mostra que a camisa tricolor segue impondo respeito e segue sendo lembrada quando se fala em grandes craques do futebol. Isso, por si só, já é uma vitória no campo moral, um resgate da autoestima que tanto precisamos. Se Pedro realmente vier, não será apenas uma contratação. Será uma resposta. Uma resposta para os rivais que duvidaram, para os críticos que questionaram, e até mesmo para aqueles que achavam que o São Paulo havia perdido o brilho. A vinda de um craque desse porte é mais do que reforço, é um recado de que o tricolor segue vivo, pulsando, faminto por glórias. No entanto, enquanto a realidade não se impõe, seguimos vivendo no território do rumor. E, nesse território, tudo é permitido. O torcedor sonha, vibra, especula. Ele se alimenta da esperança e transforma o improvável em certeza dentro do coração. Porque, para o São Paulino, o impossível não existe quando se trata de amar o clube. Pedro no São Paulo é mais do que uma especulação, é um desejo coletivo. É uma chama que arde em cada arquibancada, em cada rua,
em cada canto onde um tricolor sonha alto. E Filipe Luís, com suas palavras, deu voz a esse desejo. Transformou uma conversa de bastidores em esperança viva, em pauta nacional, em manchete que aquece as manhãs e madrugadas dos apaixonados. Cada torcedor sabe que, mesmo se não acontecer, o rumor já cumpriu seu papel. Ele uniu a torcida, trouxe energia nova, reacendeu o debate e fez com que todos se lembrassem da força do São Paulo. O tricolor não vive de rumores, vive de títulos. Mas, até que eles cheguem, vive também de sonhos. E Pedro, nesse momento, é o maior deles. O rumor se espalha, cresce, ganha força. E o torcedor, como sempre, abraça essa narrativa com paixão incondicional. Porque ser São Paulo é exatamente isso: acreditar, mesmo quando parece impossível. Lutar, mesmo quando tudo parece perdido. E sonhar, mesmo quando tudo não passa de um sussurro nos bastidores do futebol. Se Filipe Luís disse, a torcida acredita. Se Pedro está sendo cogitado, a torcida sonha. E enquanto o sonho existir, o Morumbi será palco de esperança. Porque o São Paulo não é apenas um clube, é uma religião, é um sentimento, é uma paixão que não conhece limites. E esse rumor, mesmo que ainda seja apenas rumor, já entrou para a história como mais um capítulo da eterna paixão tricolor. O São Paulo é, e sempre será, um gigante. E gigantes não se contentam com pouco. Queremos Pedro, queremos craques, queremos títulos. E se o rumor de hoje virar a realidade de amanhã, então poderemos dizer que vivemos intensamente cada momento dessa espera. Porque ser tricolor é viver de amor, de luta e, acima de tudo, de fé. O rumor de Pedro no São Paulo, nascido da fala de Filipe Luís, também reacendeu uma chama antiga: a necessidade de ver novamente o Morumbi lotado por causa de um craque que mexe com o imaginário popular. O torcedor, cansado de apostas e de nomes que não vingam, sonha com aquele jogador que arrasta multidões, que faz crianças pedirem camisas de presente e que recoloca o São Paulo no centro das atenções. E não há como negar, Pedro tem esse peso. Quando entra em campo, transmite segurança. Sua postura serena diante do gol contrasta com a explosão da torcida. Cada toque de bola é carregado de inteligência, cada movimento dentro da área é calculado, cada finalização é a tradução do que significa ser um artilheiro nato. Pensar nesse perfil vestindo a camisa tricolor é quase como escrever poesia no futebol. O rumor também traz consigo uma sensação de redenção. O São Paulo, que tantas vezes viu grandes nomes escaparem para rivais, agora se vê diante da chance de virar esse jogo. A possibilidade de Pedro ser anunciado é como devolver ao torcedor a confiança de que, sim, o clube pode competir no mercado e atrair jogadores de ponta. Filipe Luís, consciente ou não, tocou fundo no coração são paulino. Ao mencionar Pedro no São Paulo, ele mexeu com a alma de milhões. Afinal, quando um jogador respeitado fala, as palavras ganham corpo, ganham vida, se transformam em combustível para uma massa que vive de emoção. O torcedor, que acompanha de perto as notícias, já faz planos mentais. Alguns imaginam Pedro sendo apresentado no Morumbi, com a camisa erguida e a multidão em êxtase. Outros sonham com o atacante decidindo finais, escrevendo seu nome ao lado dos maiores ídolos da história tricolor. É nesse exercício de imaginação que a paixão encontra seu auge. O rumor ainda expõe outro ponto: a necessidade de protagonismo. O São Paulo sempre foi protagonista no futebol brasileiro e mundial. 3 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão do mundo, campeão brasileiro incontável vezes. Esse DNA de protagonismo pede craques. Não se satisfaz com o comum, precisa do extraordinário. E Pedro é exatamente isso, extraordinário. Para Hernan Crespo, pensar em Pedro no comando do ataque seria como ganhar uma joia rara. O técnico poderia montar esquemas ofensivos ainda mais ousados, explorar triangulações rápidas e ter um centroavante capaz de ser o ponto de apoio perfeito para alas e meias. Pedro seria a referência que faltava para dar equilíbrio e força ao setor ofensivo. A torcida, claro, não pensa em tática. Pensa em emoção. Pensa em gritar gol, em vibrar, em sentir o Morumbi tremer a cada chute certeiro do atacante. O futebol é emoção, e a possibilidade de Pedro vestir o manto tricolor é pura adrenalina para milhões de São Paulinos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E quando o rumor se espalha, não há como conter a avalanche. Programas esportivos debatem, portais repercutem, rivais comentam. Cada nova menção fortalece a especulação. E o torcedor, em meio a tudo isso, se agarra na esperança como quem se agarra a um título prestes a ser conquistado. É curioso observar como o simples nome de um jogador pode mudar a atmosfera de um clube. O São Paulo, que vinha envolto em críticas e pressões, agora respira otimismo.
Tudo porque Filipe Luís, com poucas palavras, reacendeu um sonho. Esse é o poder do futebol, transformar rumores em esperança, e esperança em força para seguir adiante. Pedro no São Paulo também é uma metáfora. Uma metáfora de renascimento, de volta ao topo, de resgate da identidade. É lembrar que o tricolor não se contenta em ser coadjuvante, que sua história é feita de glórias e que o futuro precisa estar à altura desse passado grandioso. A cada dia que passa sem uma confirmação ou um desmentido, o rumor cresce. Ganha corpo, ganha alma, se torna quase uma verdade inquestionável no coração tricolor. E mesmo que a razão diga para ter cautela, a emoção fala mais alto. O torcedor não quer cautela, quer sonhar. Se essa negociação se concretizar, será também um recado para o mercado. O São Paulo voltou a investir pesado, voltou a pensar grande, voltou a ser destino de craques. Esse recado ecoa não só no Brasil, mas também no mundo, onde o nome do tricolor ainda carrega respeito e admiração. O rumor também mostra como o futebol é feito de narrativa. Não basta vencer, é preciso contar histórias. E a história de Pedro no São Paulo, nascida de um comentário de Filipe Luís, já é uma narrativa poderosa, que une paixão, especulação e fé. Uma narrativa que tem tudo para se transformar em realidade e em títulos. Enquanto isso, o torcedor segue vivendo intensamente cada detalhe. Acompanha entrevistas, lê entrelinhas, busca sinais. Porque ser São Paulino é isso, não esperar apenas o anúncio oficial, mas viver cada instante da possibilidade como se fosse real. O rumor já virou parte do cotidiano tricolor, já virou motivo de conversa em família, de discussão no trabalho, de esperança renovada. E é justamente isso que diferencia o São Paulo, a capacidade de sonhar alto. Poucos clubes têm uma torcida tão acostumada a pensar grande, a se imaginar no topo, a exigir sempre o melhor. Pedro, nesse contexto, seria apenas a materialização de um desejo coletivo que atravessa gerações. No fundo, todo torcedor sabe que o futebol é imprevisível. Hoje é rumor, amanhã pode ser anúncio oficial. E o São Paulo, acostumado a surpreender o mundo, pode muito bem transformar esse boato em realidade. Porque, se existe um clube capaz de fazer o impossível, esse clube é o tricolor. A lembrança de conquistas passadas se mistura com o desejo do presente. Assim como Kaká surgiu para o mundo, assim como Rogério Ceni virou lenda, assim como Raí se tornou eterno, agora o torcedor projeta em Pedro a chance de escrever mais uma história de glória. E é essa projeção que mantém viva a paixão. O rumor de Pedro no São Paulo, nascido de Filipe Luís, já entrou para a galeria das grandes especulações da história do clube. Não importa se vai se confirmar ou não, ele já cumpriu seu papel, reacendeu o orgulho, devolveu esperança e fez o torcedor acreditar de novo. E acreditar é o primeiro passo para conquistar. No coração tricolor, Pedro já veste a camisa. Já balança as redes. Já levanta taças. Porque o São Paulo é isso, um clube que vive de glórias e que transforma rumores em combustível. E se Filipe Luís confirmou, então nós acreditamos. Porque ser São Paulo é acreditar, sempre, até o fim. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.